Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje vou falar dos sofistas, das suas principais características, ideias e de suas contribuições para o pensamento e a filosofia. Em Atenas, a principal cidade-estado grega, a partir do século V a.C. e já sob um regime democrático, reformas políticas se intensificaram e a cidade alcançou forte destaque econômico e cultural. Quando falamos em democracia, vale lembrar que existem distinções entre as democracias do presente e a democracia de Atenas. Lá na antiga Atenas, só uma parcela da população desfrutava da condição de cidadão. Somente homens adultos e nascidos em Atenas eram chamados cidadãos. Escravos, mulheres, jovens com menos de 21 anos e estrangeiros não tinham direitos políticos e não eram considerados cidadãos. A democracia em Atenas era direta. Além do voto, o cidadão tinha direito à palavra. E por conta disso, grandes debates eram travados na Ágora, a principal praça, onde eram realizadas as assembleias para deliberar sobre os assuntos de interesse da cidade. A democracia ateniense, portanto, proporcionou o desenvolvimento de uma prática em que se destacava o emprego da palavra e da razão. Era uma fase de conflitos políticos e divergências de opinião, e assim as habilidades argumentativas exibidas nas assembleias passaram a ser muito valorizadas, e por isso muitos cidadãos começaram a achar interessante desenvolver sua retórica e sua oratória para se saírem melhor nos debates e poder com isso convencer os participantes dessas assembleias de que suas ideias e interesses deveriam então prevalecer. Foi nesse cenário que surgiram os sofistas. De acordo com o interesse dos alunos, os sofistas ensinavam, davam aula de persuasão, argumentação e tudo mais que era necessário para eles terem uma boa performance nas assembleias. A palavra sofista vem do grego sophos, que significa, no sentido etimológico, sábio, grande mestre ou professor de sabedoria. Os sofistas geralmente eram viajantes, levavam uma vida itinerante e por venderem seus ensinamentos também eram conhecidos, eram chamados de mercenários do saber. Eles defendiam que devia-se saber distinguir as opiniões melhores das piores, a saber distinguir também as opiniões mais úteis das menos úteis. Eram chamados de relativistas, porque para eles não havia uma única verdade, não havia uma verdade objetiva válida. A verdade para eles seria relativa à pessoa, ao momento em que o indivíduo estava vivendo, às circunstâncias e a fatores de uma determinada sociedade. Entre os sofistas mais conhecidos estão Protágoras de Abdera e Górgias de Leontine. Protágoras dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Esse fragmento é bem conhecido dentro da filosofia. Esse fragmento de seu pensamento pode ser interpretado de várias formas, mas é geralmente interpretado como uma glorificação da capacidade humana de elaborar a verdade.
A realidade e o mundo é o que cada pessoa ou grupo de pessoas consegue perceber que é. Assim, a realidade para Protágoras é relativa a cada indivíduo. Vai depender sempre de suas experiências, de sua história, valores e de seu modo de viver. Górgias foi um dos mais famosos oradores da Grécia e dizia-se que era capaz de convencer qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Do ponto de vista do conhecimento, ele era cético, ou seja, duvidava de tudo. Ele afirmava que o ser não existe. Se existe algo, não tem como conhecê-lo. Se o conhecêssemos, não poderíamos explicar aos outros. O que desconcertava os filósofos de sua época era que Górgias, pessoalmente, parecia não acreditar nas teses que defendia, porque era capaz de inventar argumentos que provavam a tese contrária, transformando o verdadeiro em falso e vice-versa. Os sofistas pareciam não estar preocupados com a aletheia, ou seja, a verdade, o não oculto. Bastava para eles o convencimento e o ilusionismo verbal. Por essa razão, atualmente, a palavra sofisma, que deriva de sofista, é usada para indicar um raciocínio aparentemente correto, mas que é falso ou inconclusivo, comumente formulado com a intenção de ludibriar alguém, de ludibriar as pessoas. Na época que viveram, os sofistas sofreram críticas principalmente de grandes filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, por não buscarem a verdade em seus ensinamentos, por darem muita margem ao relativismo e ao subjetivismo, e também por cobrarem por suas aulas. Porém, hoje, os ensinamentos dos sofistas são mais bem aceitos dentro do universo filosófico, pois o relativismo de suas teses baseia-se em uma visão mais flexível sobre as pessoas e a realidade, que não poderiam ser reduzidas a um único sistema, ou seja, tinham os sofistas o intuito de contemplar um aspecto socialmente edificante ao conduzir os indivíduos para as alternativas e valores mais apropriados para cada situação, além de terem contribuído para a sistematização do ensino com a elaboração de um currículo de estudos. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por assistir e até mais.